Olá, está começando o nosso De Cara com a Imprensa. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Você está com a gente aí na tela da TV Beltrão. A partir de agora a gente entra na sua casa com muito respeito para levar informação, para levar a nossa discussão, que é o nosso bate-papo. O programa de hoje vai falar sobre previdência. Vamos tentar esmiuçar um pouco os meandros da aposentadoria, quem tem direito, quem não tem direito, pode ou não pode. Tudo isso você vai ver a partir de agora no papo com o doutor Matheus Ferreira Leite, que está conosco aqui, muito nos honra pela presença. O filho dele, o brilhante doutor Pedro, que também está com a gente aqui. Pedro Ferreira Leite, né? Por que não? Está com a gente aqui, tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar do livro que o doutor Pedro está contribuindo, né? Está fazendo parte. Também tem um monte de informação que a gente vai trazer de novidade para você. Então fique ligado, que a partir de agora, com a assinatura da Marel, do Grupo MSA, a força de Francisco Beltrão, para todo o território nacional e para o mundo, a gente está levando qualidade através dos móveis Marel, requinte, bom gosto, né, para ocupar o espaço aí, e ocupar bem, né, com excelência, com qualidade, requinte, bom gosto, tem que ser com a Marel. Vá até a loja da fábrica, ali no bairro Marrecas, e você vai encontrar qualidade nos produtos, no fino acabamento e, claro, aquele atendimento amigo, carinhoso que você merece do Grupo MSA, é Marel e está com a gente aqui. Então roda a vinheta que o nosso programa já começou. Mais uma vez agradecendo a sua permissão, você que nos deixa entrar aí na sua casa, nos leva através das redes sociais, aí no nosso Facebook, na nossa página, está com a gente também através das TVs por assinatura ou da internet. Muito obrigado, viu? No programa de hoje, como eu falei na abertura, vamos conversar aqui sobre previdência. Ninguém melhor do que o doutor Matheus Ferreira Leite aqui em Francisco Beltrão para falar sobre esse tema. Quero agradecer demais a presença, seja bem-vindo. O prazer é todo nosso. Toda vez que viemos aqui falar com você e os seus telespectadores da TV Beltrão, é sempre uma honra poder prestar um serviço de utilidade pública à nossa população. Hoje o senhor veio escoltado aí com o Pedro, né? Trouxemos aí o Pedro, que integra a nossa equipe, é nosso sócio, então para que a população também desfrute dos conhecimentos que ele já pode contribuir com os nossos telespectadores. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado pela presença. Agradeço pelo convite, é uma satisfação. Nós falamos aqui fora do ar, um pouquinho antes, e eu pude perceber na fala do Pedro o orgulho que tem de ser um Ferreira Leite, né? O orgulho que ele tem de ser seu filho, Matheus. Não é? Muito bem. Sempre quando eu falo sobre o início da minha carreira, eu conto um pouco sobre a história, de como foi, né? Que eu me aproximei do direito. No início foi um pouco forçado, né? O pai falando, olha, faz o direito, é uma matéria boa, te dá um bom leque de opções, né? E logo ali aos 16, 17 anos, então eu comecei a encostar a minha cadeirinha do lado dele ali e tentar aprender, né? Observando aí as atividades que ele fazia. Vai naquela linha, doutor Matheus, de tudo que você vai fazer na vida tem que fazer direito. Exatamente. O Pedro realmente é um menino muito dedicado e que tem nos dado uma grande honra de ter em nosso lado, sobretudo a população de Francisco Beltrão, que procura o escritório, tem visto nele um grande profissional, né, que tem contribuído muito na resolução dos problemas dos nossos clientes. Vocês escolheram uma área do direito que mexe com a vida das pessoas assim, sensivelmente, né? Porque o direito à aposentadoria ou o direito a um benefício, né? Isso mais do que uma questão técnica, mais do que uma questão fria da lei, é uma missão, não é? Alcançar o objetivo, porque vocês estão vendo a realidade daquela pessoa e às vezes a análise técnica do INSS, por exemplo, da Previdência, não consegue enxergar aquilo que vocês veem no dia a dia, né? Quando a pessoa, por exemplo, tem um filho com deficiência, né? Que precisa daquele benefício e eventualmente a lei entende que não, né? E aí cabe a vocês essa missão de demonstrar por A mais B que essa pessoa
precisa, mais do que isso, merece. Né? Perfeitamente. Nós, na verdade, estamos na vida do direito. Eu, em 1984, fui representante do Fundo Rural, em Francisco Beltrão. Então, desde lá, eu venho acompanhando toda essa evolução que ocorre na Previdência Social do Brasil. Sem dúvida, o Brasil é um país em desenvolvimento e que apresenta muitos problemas sociais, né? E que, então, eu fui, assim, aos poucos, me tornando esse profissional e agregando pessoas, como é o caso. Hoje eu agrego praticamente quase toda a minha família, me auxiliando, e mais uma banca de advogados, cerca de uma dúzia de colegas que nos ajudam a fazer esse trabalho que, a todo esse tempo, a gente vem fazendo pela população. Quantos anos tem o escritório já, Matheus? 36 anos de atuação. Puxa vida. Eu acho que o mais importante é que o escritório, a história do escritório se confunde com a história do desenvolvimento do nosso município, né? Francisco Beltrão, outros municípios da região, eles integram aquilo que a gente chama do Brasil profundo, né? São cidades que, pelo menos ali no final dos anos 80, anos 90, demoraram muito para dar aquela guinada rumo ao desenvolvimento econômico, né? Então, nessa época, principalmente, lidar com o direito previdenciário e trazer a possibilidade à nossa população local de acesso à renda foi muito importante, não somente para o nosso crescimento enquanto advogados previdenciários, mas também para o crescimento e desenvolvimento da própria população e das cidades que compõem a região do Sudeste do Paraná. E para você, como é que foi observar ao longo da tua caminhada? Você deve ter mais ou menos esses 30 anos, né? Tenho 36. Exatamente o período aí do escritório. Como é que foi para você evoluir, né, aí profissionalmente, observando esse escritório e o trabalho do dia a dia? Porque o direito é uma área complexa, não é uma missão fácil. Não é? E você escolher a sua especialidade do direito também não é uma tarefa tão simples assim, né? Tem várias. Quando você está na academia, tem muita gente, muitas opções, né? Que podem apaixonar, né? Que podem brilhar os olhos do causídico, né? E você, claro, muito naturalmente pela trajetória do pai, mas como é que foi para você? Poxa, eu acho que vou me dar bem nisso aqui, uma vez que antes você estava receoso. Eu acho que como profissional iniciante, a vontade de partir para outras áreas do direito acaba aparecendo. Isso porque o direito previdenciário em específico, ele é uma matéria muito espinhosa, porque acontecem modificações legislativas a quase toda semana. Então, o profissional do direito previdenciário, além de ter uma visão humanista do que ele está fazendo, uma visão de contribuição e função social, ele tem que perseverar. E o que eu tenho observado nesse período, né, são aí 36 anos de história de escritório, e que eu estou diretamente envolvido, são ali 15 anos, né, é uma grande coragem de enfrentar as modificações legislativas, né, e de continuar prestando um serviço de qualidade. Eu acho que isso fez com que o meu pai ele buscasse sempre uma especialização na área de direito previdenciário, né? E foi numa dessas especializações que ele teve, acredito, a felicidade, a honra de poder participar da fundação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, lá em 2003, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que hoje é um dos maiores, se não o maior instituto de direito previdenciário do Brasil, participando como amigo da corte em processos complexos, ajudando na concretização dos direitos sociais, né, no STF em todos os níveis de jurisdição. Então, acho que essa caminhada ela é marcada por perseverança e coragem, né, de insistir no direito social. Porque é justamente aquilo que eu falava, né, em relação à sensibilidade do caso, né, porque é uma coisa que impacta e vai modificar o dia a dia daquela pessoa, né? Se ela não pode trabalhar e não pode receber um benefício, ela vive como, né? Inclusive, você fala de coragem e
nobre Matheus Ferreira Leite teve aqui a coragem de desmentir, em uma ocasião que a gente conversou, né, numa entrevista assim, o fato de dizer que a Previdência não tem dinheiro. Talvez ele seja mal gerido, mas ele existe, né? Pois é, realmente, a Previdência Social do Brasil é um caso excepcional, né? Até vinha falando com o Pedro na vinda sobre a DRU, né, que você também conversava naquela época. Essa DRU, a desvinculação das receitas da União, levaram trilhões de dinheiro da Seguridade Social para outros setores, né? E hoje, por isso que a pirâmide hoje assusta todo mundo. Porque efetivamente, quando tinha sobra de dinheiro, ele foi aplicado em outras funções e esse dinheiro não foi e não será devolvido à Seguridade Social. Hoje, a Seguridade Social apresentando déficit, efetivamente, está provado de que houve uma má administração dos recursos da Seguridade Social. Foram trilhões que a DRU levou e que hoje, graças a Deus, pela reforma, ela não leva mais, até porque hoje não tem. Hoje tem déficit. Até para as pessoas entenderem de uma maneira mais objetiva, a gente tenta sempre traduzir, né, para quem está nos acompanhando e colocar todo mundo na mesma página do livro. Quando a gente fala de DRU, a desvinculação de receita da União, quer dizer que é como se eu pegasse e colocasse um dinheiro na poupança, né? E em dado momento, né, vamos imaginar que nós tivéssemos um clube, né, que é gerido por algumas pessoas durante um período, um mandato, né? E a gente vai fazendo um acúmulo de caixa para uma obra, para um investimento. A gente precisa investir na piscina do clube, correto? E em algum momento, isso lá na frente, né? Nós vamos fazer isso lá na frente. Mas daí um dos gestores que passa por ali, não. Mas eu estou com um problema de caixa aqui, eu preciso pagar a luz, eu preciso fazer uma pequena reforma, pega aquele dinheiro. É mais ou menos isso. É pegar o dinheiro da poupança para a despesa corrente. Perfeito, é isso? Perfeito. Exatamente isso que deve ser feito. É a administração dos recursos, não é? A dotação orçamentária que deve ser respeitada. Mas a DRU era 20%, então toda a arrecadação, 20% ia. Então você imagine qualquer empresa que, lógico, depois de toda a tributação que tem, ainda levar mais 20%, o que vai sobrar? Realmente vai à bancarrota, né? Como se diz no comum aí, né? Então, o que aconteceu com a nossa Seguridade Social e que hoje estamos aí preocupados, a reforma que veio vai começar a corrigir, eu tenho esperança e já a gente observa isso, vai começar a corrigir, mas ainda vai faltar muita coisa para nós evitarmos que a coisa fique numa situação insustentável, não é? Ou seja, de as pessoas daqui a pouco não terem mais a certeza de poder receber, não terem mais a certeza de poder se aposentar. Eu particularmente, aí eu já fiz essa fala contigo outra vez, eu tenho a impressão que a duras penas devo me aposentar. Eu estou com 40 hoje. Eu imagino que daqui a 30, 25, 30 anos eu com alguma dificuldade consigo. Penso que os meus filhos não vão ter esse benefício da Previdência. Eu acho que, sei lá, tenho essa impressão. Posso estar enganado e vocês podem me corrigir se eu estiver errado. O que vocês acham? Vocês estão na operação do direito aí. Eu acho que é muito difícil prever o futuro, né? Até porque a gente observa aí a movimentação geopolítica do mundo, ela não nos permite dizer com certeza o que acontecerá no mundo daqui 5 anos, né? É quem diria a questão da Previdência Social. Mas o que a gente vem observando da Previdência Social e por que você, Rafael, deve confiar na Previdência Social e por que seus filhos devem confiar na Previdência Social? Porque ela é uma grande mãe, né? Ela é uma grande mãe que foi fundada no Brasil em 1923 e aí veio constituindo o seu patrimônio, né? E esse patrimônio ele foi reiteradamente utilizado pelos executivos, né, para operacionalização de projetos de infraestrutura, por exemplo. A Itaipu, ela tem recursos da Previdência Social. A ponte Rio-Niterói, ela foi utilizado recursos da Previdência Social. Os estádios da Copa foram utilizados recursos da Previdência Social. E mesmo assim ela está aí, viva, e não tem uma perspectiva de que ela vá à falência, tá? Por quê? Justamente porque ela é uma entidade altamente superavitária. E quem diz isso não somos nós, advogados. É a própria Anfip,
né, dos auditores fiscais a nível federal, que a cada ano desmentem a questão do déficit da Previdência. Tá? Então, o déficit da Previdência, na verdade, ele é um mantra que vem sendo utilizado, né, por diferentes pessoas em diferentes níveis de operação do Estado para justificar o retrocesso de direitos sociais. Né? Nós tivemos aí em 2017 a reforma trabalhista, né? Em 2019 a reforma previdenciária, que de um certo modo trouxeram um retrocesso social em matérias que já estavam consolidadas como direitos adquiridos das pessoas. Mas a alegação, Pedro, era a seguinte: se a gente não fizer isso, num futuro bem próximo vamos quebrar. Isso é verdade? Desculpa. Essas alterações, essa reformulação, essa reforma foi feita com base nessa fala. Se nós não remodelarmos agora, se a gente não fizer, não cortar na própria carne nesse momento, ali adiante a gente não vai ter para ninguém. Então a gente vai ter que tirar um pouquinho de cada um para manter o negócio sustentável, o negócio da Previdência. Isso é fato ou é mentira? Eu acho que sim. A Previdência Social ela sempre vai ter que passar por adaptações, né? Agora, se o ano de 2019 foi a época perfeita para se fazer isso, eu não tenho certeza. Isso porque, apesar da pirâmide etária brasileira estar sofrendo um achatamento na sua base, né, com uma taxa de natalidade cada vez menor e um alargamento do seu cume, né, na longevidade, né, com as taxas de longevidade cada vez maiores, isso preocupa, né, mas não talvez a ponto de justificar uma reforma previdenciária. E eu explico por quê. Porque apesar de a pirâmide brasileira estar adotando agora um formato atual de pera, né, que a gente chama, ainda existe uma população ativa capaz de garantir o pagamento das pessoas inativas, o pagamento das aposentadorias dos inativos, né? E nós temos uma projeção aqui, por exemplo, em 2010, né, a nossa pirâmide etária ela ainda apresentava um bônus demográfico, né? O que é o bônus demográfico? São mais ativos, então mais pessoas trabalhando do que inativos, né? E essa situação no Brasil ela vai perdurar pelo menos até 2050. E talvez, aí eu vou contribuir também, se a gente formalizasse um tanto mais a informalidade que a gente observa, né? Daquele que vende o artesanato ou que produz na própria casa e, né, para sobreviver, se a gente conseguisse essa formalização, adequar todo mundo dentro do parâmetro legal, com nota fiscal, eu acho que a gente conseguiria também aumentar um pouco essa contribuição, né? Acho que incutir esse pensamento otimista na população que trabalha é essencial, né? Tanto que existem projetos do governo aí para colocarem nas escolas, no ensino médio, uma disciplina que trate justamente sobre os benefícios da Seguridade Social e finanças, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois em relação a esse tema. O que as práticas do mundo demonstram para a gente? O que a gente observa no caso de um Japão, por exemplo, onde a lógica é ser centenário, né? É viver muitos anos. Como é que funciona a previdência lá do Japão? Há uma previdência social? Só há previdência privada? E outros exemplos do mundo aí, mundo afora, vocês que estão nessa vivência devem ter algum conhecimento do mundo. A rigor, a previdência social no mundo, os países que não conseguiram um nível de desenvolvimento econômico, social, que é o caso do Brasil, que infelizmente ele ainda está em fase de desenvolvimento, mas tem um déficit muito grande social, não é? Mas há países, nós estamos lá com o caso da França, por exemplo, que está em polvorosa com a sua previdência. O governo quer aumentar alguns anos para tentar corrigir um pouco a pirâmide e o povo está em situação quase de guerra no país desenvolvido que é a França, um país que tem um recurso econômico enorme. Então, essa é a prova de que todos os países vão ter muita dificuldade com as suas questões sociais. É o caso do Brasil, que realmente a previdência social é a política social maior que se tem no Brasil, né? A maior política pública que se tem no Brasil e no mundo.
Previdência Social do Brasil é um recurso que maior do que muitos governos do mundo inteiro. É uma pasta riquíssima, né? Só que exige uma administração muito rigorosa. Se você colocar junto o SUS e a Previdência Social, me parece que é um orçamento de países do mundo, né? É um recurso enorme. Então, realmente, esse é o grande problema que os países têm para administrar essa questão social. Eu particularmente não vejo para o futuro próximo, né, para esse primeiro momento, algo diferente disso. O Brasil precisa, até como correção histórica, né, dessa Previdência Social e também do SUS, do Sistema Único de Saúde, que, aliás, para quem vive em cidades de porte médio, como é o nosso caso, funciona, pelo menos aqui em Francisco Beltrão e nas cidades arredores, funciona exemplarmente, né? E você vai numa grande cidade, talvez tenha mais dificuldade de ver o SUS funcionando. Entretanto, aqui a gente vê uma realidade diferente. E a Previdência não é diferente, precisa funcionar, porque também parte da economia dos municípios sobrevive disso, né? Está baseada, está calcada na Previdência, né? Enquanto existirem essas defasagens socioeconômicas no Brasil, a Previdência, tanto a Previdência como a saúde e a assistência social vão exercer um papel relevantíssimo, né, na equalização do distanciamento entre as classes sociais. Né? Então é importante a gente compreender a Previdência Social, como o Dr. Matheus falou, como uma grande política pública. Né? É um pacto intergeracional que foi feito, né, justamente para preencher as lacunas que a própria história do Brasil deixou em sua população. E cabe, inclusive, uma recomendação, e a gente não está aqui fazendo propaganda de escritório, mas eu diria o seguinte: para quem está numa faixa média, que é o nosso caso, aí 40 anos, procure um advogado da sua confiança, alguém que tenha determinado conhecimento da Previdência, e consulte como é que está o seu histórico, né? Porque deixar para daqui 30 anos, aí vai te complicar. Então, é bom tentar, de repente, readequar a rota no meio do caminho, né? Perfeitamente. Hoje, um dos setores que todos os colegas advogados e nós mesmos estamos trabalhando muito é com o planejamento previdenciário. Hoje você tem que planejar, porque, em primeiro lugar, você tem que se animar a contribuir, saber que o teu benefício vai depender da tua contribuição. Se você não contribuir, realmente, você não vai poder ter sonho de obter qualquer benefício. Então, o planejamento previdenciário hoje é algo que os advogados todos estão orientando e fazendo, e para que as pessoas passem a contribuir. E mesmo você falou aí da questão dos informais, não é? Na reforma da Previdência se permitiu umas contribuições menores, não é? Como também se elevou as contribuições para certas categorias. Então, nós não tínhamos, hoje alguém pode contribuir 5% do salário, não é? Já faz uma contribuição e já pode se assegurar direitos, não é? Direito da seguridade para ele com 5%. Outros que têm uma renda maior vão contribuir 14%. Não é? O índice vai variar de 5 até 14, 7, 9, 14. Então, essas reformas, elas existem exatamente para poder viabilizar a entrada de mais contribuintes de modo mais acessível, mas também permitir que aqueles que ganham mais também contribuam mais. Igualmente, colocar um teto de benefício, que foi importante isso na reforma. Ninguém vai ganhar mais do que 7 mil e pouco da Previdência, quer seja quem for, que nós tínhamos aqueles salários enormes que praticamente nocauteavam a Previdência. Exato. Agora eles terão o teto da Previdência, para ter mais terão que ir para a Previdência privada e tal. Então, quem quer se beneficiar vai ter que contribuir. Isso é importante tocar, porque é um assunto até polêmico, né? Daquelas pessoas que não casam para não perder o benefício, daquelas pessoas que recebem o benefício do pai ainda, né? Aquelas aposentadorias especiais, aquelas aposentadorias gordas, enormes, né? Até tem gente, eu confesso que não tenho total domínio, mas algumas pessoas dizem que deputados,
e parlamentares de um modo geral, o governador, o presidente, têm aposentadorias especiais e com pouquíssimo tempo? Isso é fato ou é mito? É falácia? Vocês têm o domínio disso? Toda aposentadoria, seja ela de político, seja ela de trabalhador comum, ela depende de um histórico profissional, né? Então, provavelmente, mas se você for deputado um mandato só, não vai se aposentar com isso, obviamente, não, né? Porque você tem que cumprir uma série de requisitos, né? Então, porque talvez o que as pessoas possam confundir, aí eu até entendo a crença popular, eventualmente o cidadão se elegeu deputado federal, já no final da carreira profissional, né? Está lá com 60, 65, 70. De acordo com a profissão dele, ele pode se aposentar e o direito adquirido com um mandato para se aposentar, mas na Previdência com a contribuição que fez como deputado. Aí talvez cause a impressão que se aposentou porque foi deputado. Não é o caso, né? Infelizmente, na lei velha permitia. Existia. Né? Inclusive, até na nossa profissão, muitos grandes advogados, aí mais próximo do fim de carreira, buscavam uma magistratura e tal, para ter aquele salário elevado e daí obter um benefício em patamares elevados. Mas com a reforma, realmente isso foi estancado. Não será mais possível a pessoa simplesmente com algum tempo de contribuição sair com uma remuneração enorme. Porque tinha isso, a contribuição dos últimos 5 anos pesava mais, né? A remuneração hoje vai computar todas as contribuições. Então vai entrar a contribuição alta, mas vai entrar as contribuições baixas também, vão entrar ou eventualmente até anos sem contribuição. E sobretudo vai contar o tempo de contribuição. Porque às vezes você está com idade de 65 anos, mas você tem um tempo pequeno, daqui a pouco não tem nem carência. Entende? Então o seu salário será feito com base na contribuição que você fez e o tempo que você contribuiu. É um modo justo que eu acho que a Previdência conseguiu corrigir com essa última reforma. Pois é, porque essa pelo menos é uma parte que eu me recordo de ter ouvido dizer que os últimos 5 anos contavam para definir a aposentadoria, de fato. Na verdade, antigamente eram 3 anos. Porque né? eu lembro, eu vou dar um exemplo, eu lembro do meu avô falando, não adiantava contribuir durante todo o período com o teto, porque eventualmente valiam os últimos 5 anos. Então contribuiu com uma carga menor, e daí depois nos últimos 5 anos com uma carga um pouco maior de contribuição. Tinha isso ou não? Houve antigamente, por exemplo, a média era os 3 últimos anos, não é? Aí depois da reforma que houve em 95, 97, aí já introduziu o fator previdenciário, introduziu de que a renda mensal se computava a partir de junho de 94. Então, entrava tudo de junho de 94, ultimamente. Agora, com a última reforma, que foi em 19, então agora será computado toda a contribuição, inclusive antes de junho de 94. Entrarão todas as contribuições. Não é mais só os últimos 3 anos, nem os últimos 5, e nem só de julho de 94 para cá. Que é isso que chama da vida toda. É toda, a vida toda agora, perfeito. Agora é a tese da vida toda e realmente é o modo mais justo que a Seguridade estabeleceu nessa última reforma. Para bem ou para mal, né? Para quem contribuiu mais de 94 para trás e para quem também não contribuiu e eventualmente está beneficiado com isso. Para todos aqueles que se aposentaram antes de 2019 foi feita essa fórmula de cálculo, contando de 94 para cá, né? Agora existem casos de pessoas que antes de 1994 exerciam atividades bem remuneradas, né? Como é o caso dos bancários, por exemplo. Né? E contribuíam desta forma, e contribuíam, né? O desconto já veio automático. E tinha uma contribuição maior. Então essas pessoas, esses bancários que se aposentaram antes da reforma previdenciária, eles se aposentaram com salários ínfimos. Por quê? Porque o bancário geralmente ele exerce essa ocupação de alto rendimento no início da sua vida, né? Mais tarde, próximo da aposentadoria, provavelmente ele vai deixar essa atividade e exercer atividades não tão bem remuneradas, né? Então, foi uma luta da advocacia previdenciária brasileira de buscar no judiciário essa correção. Então, para que aquelas pessoas que se aposentaram
antes de 94, que se aposentaram antes de 2019, que tenham direito a computar contribuições antes de 94, foi elaborada essa tese e felizmente o STF chancelou, né? A gente tem conseguido aí a recuperação do poder de renda de muitos aposentados. Interessante. Tem um livro que o senhor tem participação, né, doutor, com relação a esse livro aí. Tem também uma outra questão que nós vamos tocar no programa de hoje ainda, que é a questão do benefício para quem se afasta. Parental. É o parental, né? Benefício parental. E eu queria que você me dissesse um pouquinho dessa questão do benefício parental, só para a gente ir para o intervalo. O que é o benefício parental? Assim, genericamente a gente entra nesse assunto depois do intervalo. Benefício parental é um benefício pago para as mães que têm que deixar o trabalho para cuidar de um filho ou uma filha em situação de doença. Bom, a gente vai tocar nesse assunto já depois do intervalo, é rápido. Eu preciso só sair para tomar uma água e a gente volta. Mas antes de ir para o intervalo, eu quero lembrar você que a Severos Barbearia está à sua disposição. O Clair está lá com um atendimento de primeiríssima qualidade para aquela meia hora semanal, uma hora semanal para você fazer aí o corte do seu cabelo, para você cuidar da sua barba, não é? E principalmente relaxar durante meia hora, uma hora por semana, tomar aquela cervejinha gelada, o ambiente, aí você está vendo as imagens, ó, e tem o exclusivo vapor de ozônio, que é muito legal, e você só encontra na Severos Barbearia, aqui em Francisco Beltrão, na rua São João, quase esquina com a Bela Vista, no bairro da Cango, e você passa por lá, anota o telefone, você vai agendar o seu horário, é exclusivo, viu? É só você naquele horário, não tem, é bem legal. 991-35-7131 é o telefone da Severos Barbearia. Aproveitar, inclusive, convidar o doutor Matheus aí para ir lá parar o bigode, porque bigode grosso é patente alta, né? Então, ô Clair, o doutor Matheus é meu convidado, viu? Na primeira vez você não cobra nada dele, cobra só depois. Ele é meu convidado e o Pedro também, se quiser ir lá, vai lá, que ó, é muito legal, não. A Severos, eu e o Timóteo aí, o Gerson, o TH, a gente só vai lá. Relaxar um pouco. O Clair capricha e tem o vapor de ozônio. Você já fez a barba com vapor de ozônio? É sensacional. Ela diminui a foliculite, trata a pele por baixo da barba. É um negócio diferenciado. Diferenciado não. É muito legal. Lá vai, eu vou, o Almir Zanetti, Adolfo Pegoraro. Quem mais, o TH? Me ajuda aí. Quem? O quem? O Júlia Nazaré? Também. O Everton Leite. O Everton Leite é parente de vocês, não? Não é. Infelizmente não. Então, ele também, toda essa turma vai lá, só falta vocês, são meus convidados. Depois do intervalo a gente volta com o nosso De Cara com a Imprensa. Um instantinho só. Localizada em Francisco Beltrão, no Paraná, a Marel S.A. possui mais de 54 anos de atuação no mercado moveleiro, oferecendo soluções inteligentes para viver bem. Nossa fábrica conta com 40 mil metros quadrados de área construída, com máquinas e equipamentos de alta tecnologia, frota própria e matérias-primas rigorosamente selecionadas. Tudo é produzido com muito cuidado e profissionalismo pelos nossos mais de 400 colaboradores. É na nossa fábrica que os sonhos se tornam realidade. Em Francisco Beltrão está a Merizio, distribuidora de medicamentos. Com atendimento diferenciado, se destaca no ramo, entregando em todo o Brasil. Equipe motivada e sempre comprometida com o melhor para quem busca qualidade e entrega superior. Então, para farmácias e drogarias, o melhor em qualidade, atendimento e preço é Merizio, distribuidora de medicamentos. Mais uma marca de Francisco Beltrão para todo o território nacional. Rua Sergipe, em Francisco Beltrão. Marabá Churrascaria, de terça a sexta-feira das 11 às 14 horas, almoço por quilo, com um farto buffet de saladas e pratos quentes. De terça a domingo no almoço você pode saborear o rodízio com carnes nobres e o buffet de saladas e pratos quentes. Aos domingos você ainda pode contar com o serviço de delivery e fazer o seu pedido. Marabá Churrascaria, Rua Ponta Grossa, 1913, Centro, fone 463523-3840, Francisco Beltrão.
de volta aqui com De Cara com a Imprensa, Dr. Matheus Ferreira Leite, Dr. Pedro Ferreira Leite aqui com a gente, falando sobre previdência, sobre um assunto que é tão caro para a gente, né? Tão importante para todos nós, né? Todos que pretendem ter vida longa, né? E cada vez mais longa, né? A gente está vivendo cada vez mais e com mais qualidade de vida, com mais saúde, isso é que é importante, né? A gente vai evoluindo e a gente não quer sair daqui nunca, né? Quer continuar, embora a gente sabe que algum dia a gente vai embora, né? Mas todo mundo quer ficar mais, né, doutor? Exatamente. Estamos aí sempre procurando o melhor modo de viver e aproveitar a vida, não é? Sobretudo prestar um bom serviço, ter bons amigos, né? Esse é o bom objetivo do cidadão brasileiro. Sem dúvida nenhuma. E o doutor Matheus, o doutor Pedro, tem feito contribuições importantes ao direito previdenciário, com o conhecimento, com a inteligência que foi concedida pelo divino a eles, né? Claro, o trabalho, né? Além da inspiração, a transpiração, né? Porque, como diria Silvio Santos, 5% é inspiração e 95% é transpiração, né? Você Exato. Tem a ideia e corre atrás para colocá-la em prática. E uma delas, nós tocamos antes de ir para o intervalo, que é a questão do benefício parental. Eu queria que o senhor explicasse para a gente. Exato. Bom, a questão do benefício parental, ela surgiu exatamente de uma ideia do Dr. Matheus, né? Da gente tentar implementar aí fundamentos jurídicos para obter esse benefício especificamente para mães, né, que têm filhos e filhas portadores de alguma doença. Nós tivemos passagem por alguns casos, né, que nos fizeram refletir acerca disso. E aí eu tive a honra, né, de fazer um... Porque, assim, só para entender e colocar todo mundo na mesma página de novo, esse benefício não existia. Ou seja, existe o benefício por doença, mas não tinha a ver com isso. Ou seja, a mãe que tem que abrir mão da carreira, ou abrir mão do... E aí se fala mãe, porque a maioria dos casos são as mães que cuidam, né? Abrir mão da caminhada, da trajetória profissional para cuidar do filho ou da filha, é isso? A lei brasileira, ela não fala especificamente em auxílio doença parental. Mas o auxílio doença parental, ele pode ser justificado através de uma interpretação da lei. Até porque, para quem conhece a lei previdenciária, ela diz que o benefício por incapacidade ele deve ser concedido àquelas pessoas que são impedidas de realizar suas atividades habituais. Em nenhum momento a lei exige que aquela pessoa esteja doente. Tá? Isso é uma evidência que, com o passar dos anos, né, e com o acúmulo de processos e casos envolvendo benefício por incapacidade, todos os operadores do direito, os servidores do INSS passaram por cima, não sei se de maneira proposital. Então nós, né, tivemos uma participação num estudo que foi feito numa especialização na Escola de Magistratura do Paraná, né? Inclusive esse estudo ele foi um dos selecionados para compor esse livro, né, que eu tive a honra de participar como organizador. Já nós vamos falar dele. Então, vamos pegar página por página daqui a pouquinho. Certo. Então a gente buscou explicar de maneira fundamentada, de maneira jurídica, buscamos até fundamento em instrumentos internacionais assinados pelo Brasil, acordos internacionais e convenções, para justificar que aquela mãe que tem uma filha, um filho em situação de doença e que esteja no dilema entre permanecer no trabalho ou cuidar do seu filho, obviamente essa mãe vai cuidar do seu filho, é um instinto materno. Então, a gente verifica que o Estado brasileiro não concede uma proteção social para essas mães que largam o trabalho para cuidar dos seus filhos enfermos em casa. Então é justamente isso que a gente vem buscando fundamentar, um direito em construção, né, que se constrói através da fundamentação jurídica, das ações judiciais e da criação de precedentes nos tribunais superiores. E é isso que a gente vem buscando, não sei se eu fui claro na explicação. Até essa relação de trabalho é difícil, porque para o próprio empregador e para a própria pessoa, ela se dividir entre ter que cuidar do filho que tem autismo, por exemplo, ou qualquer outra doença equivalente,
que precise de dedicação ou que ocorra alguma intercorrência, que tenha que deixar o trabalho no meio do expediente para atender, para ir cuidar, quer dizer, isso vai dando um nó na cabeça, tanto da pessoa que precisa dessa dedicação, quanto do empregador, né, doutor? Então, por isso, esse benefício é tão importante. Realmente, é lógico que não é qualquer doença que vai convencer o Poder Judiciário a conceder. São doenças, geralmente, doença rara, não é? E que há uma justificativa altamente plausível, né? De você entender de que aquela mãe realmente não tinha outra alternativa a não ser cuidar do seu filho, né? Que infelizmente nasceu com aquela patologia grave. Sabemos que existe o auxílio maternidade, por exemplo, mas são 4 meses. 4 meses é um tempo muito exíguo que não, nesse caso, se justifica, não é? Um benefício para aquela mãe que tem que afastar-se do seu trabalho, como tivemos até em nosso escritório mesmo. E eventualmente abrir mão da própria carreira, né? Sim. Uma trajetória profissional que poderia, ali adiante, render outros benefícios, né? Exatamente. Então, tem sido uma felicidade que a gente teve e, graças a Deus, contando com os conhecimentos, estudos profundos. Casualmente, o Pedro nos auxiliou, a Sara, minha filha, nos auxiliou, e mesmo em debates, né? Agora, eu fiz essa pergunta fora do ar, vou repetir agora. Se eventualmente esse filho, essa filha, acaba sucumbindo, acaba morrendo, o benefício continua ou ele para? Então, a própria concessão do benefício, ela não é uma questão unânime, né? Nós estamos debatendo ainda em nível judicial. Mas já tem pessoas beneficiadas com essa medida. No Brasil já existem pessoas beneficiadas, né, através de concessões judiciais, né? O próprio Tribunal Regional do Paraná já tem concessões a favores, temos tribunais de Brasília, Rio de Janeiro, enfim, os precedentes estão se formando. Agora, seria totalmente plausível que uma mãe que recebesse esse auxílio, nem que seja concedido judicialmente, no caso de morte, do falecimento do filho, pudesse receber, quem sabe, um benefício para reabilitação. Período, né? Por mais um período. Foi justamente o que eu falei antes, que continuasse esse benefício por um período, mesmo com a perda do objeto, para que essa pessoa tenha condições, tempo para se reorganizar na vida e se recolocar no mercado de trabalho, né? Essa tua reflexão, ela vem inclusive somar a nossa tese, né? Estendendo ela. No caso de que a mãe foi contemplada pelo benefício, ela, falecendo o filho, ela ainda tem uma proteção social para conseguir a reabilitação no mercado. Porque, obviamente, se a pessoa abre mão da carreira, ela vai perder os contatos, ela vai perder todo aquele networking, ela vai perder o mercado de trabalho, até que ela se recoloque. Exato. É justo que ela tenha pelo menos um período aí para requalificação, né? De repente um período para se colocar no mercado novamente. Se reinserir no mercado de trabalho, muito né? Naturalmente. Então, realmente, para você ver que o direito, lógico que depende de estudos, né? Mas, na verdade, é a análise dos fatos, não é? Você levanta o fato e realmente até porque, veja, são coisas assim, ó, a secretária que está num escritório de advocacia, né, tem um bom trabalho, tem um bom emprego, tem uma boa formação para poder estar lá desempenhando esse papel, e ela vai ter que automaticamente, quando perde o benefício, se empregar em a primeira coisa que aparecer, né? Porque ela tem o aluguel, ela tem a água, a luz, o mercado, tem responsabilidades a cumprir já no primeiro mês. Então ela vai aceitar a primeira proposta que aparecer, o que me parece um tanto injusto com a pessoa, né? Até que ela se coloque novamente no mercado, que ela possa ter tempo de contatar novamente os profissionais do segmento dela, alcançar novamente o objetivo de voltar a atuar na mesma área. Eu acho que pelo menos um período, sei lá, 3 meses, 6 meses, um ano, não sei o que é razoável, mas aí vocês entendem mais do que isso. Penso que seria um período interessante e importante para a reabilitação. A gente verifica que já existem medidas assim no direito comparado, né? Na Espanha, na França, no México, já existem, já é determinado em lei o pagamento desse benefício. E nesses países, o benefício ele não se resume às mães que têm filhos doentes, mas também às mulheres ou homens que são obrigados a deixarem o seu emprego para cuidar dos pais
idosos em casa, né? Numa situação de enfermidade, onde precisa de ajuda de terceiros para locomoção, por exemplo, para troca de fraldas, para banho, etc. Geralmente, nesse caso, a compassividade humana faz com que as mulheres, principalmente, deixem o mercado de trabalho para prestar essa atenção que deveria ser contemplada e protegida pelo Estado de bem-estar social, que é o Estado que a gente vive hoje no Brasil. Justíssimo. Até porque se você precisa abrir mão da sua carreira, da sua trajetória profissional para atender os pais, eu acho que é justo que haja essa contribuição social, né? Exato. Esse benefício. Agora, o senhor pegou o livro aí, eu queria até pegar ele aqui para poder, eu vi que tem algumas anotações, eu vou ver o que vocês guardam de segredo aqui, onde é que está anotado. Porque é um livro, ó, tá aqui, ó, é que não dá para ver na câmera, tá longe lá, mas tá aqui, ó, então, benefício por incapacidade, novas perspectivas, uma atuação judicial mais eficiente à frente à necessidade de celeridade da prestação jurisdicional. É o que está marcado aqui, ó. Esse é o ponto que está grifado aqui nas páginas desse livro. Eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente a história desse livro aqui. Certo. Então, esse livro aí, ele nasceu de uma especialização que eu e a doutora Sara, sócia do nosso escritório, fizemos junto à Escola de Magistratura do Paraná, né, nos atualizando e recebendo ensinamentos dos melhores profissionais da área do direito, né. Eu costumo dizer aqui, sem exagero, que o José Antônio Savares, né, que foi colega do meu pai naquela pós-graduação que nós citamos em 2002, agora que ele foi o meu professor, o meu orientador nessa pesquisa, né? E através dessa pesquisa nós materializamos aí essa tese do auxílio doença parental no Brasil, que não é uma tese unânime, que não é uma tese fácil, tem diversos contrapontos, mas que nos rendeu aí um belo artigo que foi publicado nessa coletânea de artigos de direito previdenciário. Pois é, são vários, né? Tem muitos artigos aqui. Sim, são. E como é que os artigos que estão aqui se aplicam no dia a dia da operação do direito? E como é que... Cita um aí pra gente que já foi usado. Ou que... Realmente, eu como antigo na área, né? Eu era um que sempre reivindicava que aqui trata essa obra espetacular, tem... aqui quem escreveu foram vários escritores de todo o Brasil, praticamente tem pessoas aqui que contribuíram nessa obra. E ele trata da interdisciplinaridade, não é? Eu sempre tive essa intenção, porque o direito, ele não se aplica unicamente uma regra fechada de direito, aplica-se todas as regras de direito que existem no país, não é? Então, eu reclamava isso. E nessa obra a gente encontra vários setores que você aplica no direito. A história, a geografia, a economia, todas as áreas que você imaginar, você aplica. Você tem que aplicar no direito. Você mesmo falou há pouco da questão dos informais, por exemplo. Hoje é um campo enorme de trabalho a informalidade. Né? E que eu, como antigo na área, tenho feito até consideráveis trabalho no campo da informalidade. Você precisa provar. Como você faz a prova de um trabalho informal? Você tem que rebuscar. É um trabalho praticamente artesanal que o advogado, hoje, no mundo da tecnologia, ele tem que se dedicar ao trabalho artesanal, de encontrar o modo de provar aquele trabalho informal. Porque a informal não tem nenhuma prova da sua existência, não tem documento, é informalidade total. Então, esta obra veio a calhar, é uma obra única no país. Eu adoro, é uma das obras principais e que eu, lógico, tenho orgulho que meu filho, por exemplo, foi o coordenador da feitura dessa obra. O senhor acha que, por exemplo, um advogado, vamos colocar lá de Minas Gerais ou do Amazonas, pode se valer de uma obra como essa para suscitar em juízo uma experiência de um colega que corrobore com o seu processo? São temas como esse que o Pedro está colocando aqui, do auxílio parental, são todos temas novos
que estão entrando na defesa dos direitos dos cidadãos em todos os cantos do Brasil. Eu creio que também tem pessoas do exterior? Tem, né, Pedro? tem do exterior, tem do Nordeste, tem do Centro-Oeste. Porque até a forma como você enxerga aquele fragmento da lei, aquele texto, faz a diferença, né? Porque às vezes a visão de um advogado é diferente do outro. E quando ele encontra uma interpretação que atenda àquele direito, você pensa, poxa, eu não tinha pensado dessa forma. É uma maneira também de trazer isso à luz do conhecimento do magistrado, por exemplo, na hora de julgar uma causa, né? Sim. Perfeitamente. A gente trabalha com teses e precedentes, né? E nós temos a felicidade de atuar numa região onde o nosso Tribunal Regional Federal ele é muito bem conceituado, né, em matéria previdenciária. Nós temos teses arrojadas dentro do direito previdenciário que são aceitas aqui, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas que já de São Paulo para cima já não são aceitas. Então é muito interessante trazer nesse livro, né, condensar vários autores. São artigos muito bem fundamentados, né? Sim, tem artigos aqui com uma bibliografia bastante extensa. Foi feito um edital, né, para participação e foram criteriosamente selecionados, né? Temos colegas aí do Nordeste, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Goiás, né, que participaram dessa obra aí. Por exemplo, peguei um aleatório aqui da Caroline Vicenzi, isso, e Pamela Spark. Diz assim: limite a possibilidade de revisão administrativa dos benefícios por incapacidade concedidos judicialmente. Então, é o questionamento e as possibilidades que tem dentro desse contexto. Né? Exatamente. Acontece muito da pessoa receber um benefício judicial, né? E o INSS, depois de 4 ou 5 meses, arbitrariamente cessa esse benefício, né, desrespeitando aquilo que se tornou coisa julgada no processo. Então esse artigo aí, ele debate justamente isso. A prova de que é absolutamente utilizável é que aqui está grifado, ó, em benefícios por incapacidade, novas perspectivas para uma atuação judicial mais eficiente frente à necessidade de celeridade da prestação jurisdicional. André Tomasi. Diz aqui, ó, Humberto Tomasi. Precisa mudar, está grifado, única prova está grifado, direitos humanos está grifado, do texto todo aqui, né? Entre outras palavras que estão grifadas, aqui tem parágrafos inteiros grifados. Quer dizer, o advogado se utiliza disso aqui. É uma ferramenta. De trabalho, insumo, né? De trabalho. Ferramenta de trabalho. Ferramenta de trabalho. Para consulta, para encontrar aqui o que os colegas já encontraram, de dizer, tem outro grifado aqui também, ó. Educação previdenciária como política pública para o exercício da cidadania ativa e inclusiva, né? Tá grifado aqui, tem bastante coisa marcada. É realmente uma ferramenta de trabalho muito importante. E para os advogados que estão nos acompanhando, onde é que encontra para comprar ou para poder ver esse livro? Esse livro ele está atualíssimo, tá? Ele foi publicado em 2022. As matérias ali, em sua maioria, eles são atuais. Podem ser encontrados na editora Alteridade. Então, no site da editora Alteridade, né, vocês podem procurar lá Direito Previdenciário Interdisciplinar. Escola da Magistratura Federal do Paraná. Exatamente. SMAF. Exato. Na Escola da Magistratura Federal do Paraná, pela editora Alteridade. Você pode encontrar lá, tem os coordenadores aqui, o José Antônio Savares, Érico Sanches Ferreira dos Santos. É Ferreira, mas não é parente não, né? Não é parente também. E a organização Pedro Henrique Catani Ferreira Leite, que organizou esses artigos aí que são ferramentas de trabalho para os advogados se utilizarem, né? E vários autores aí. Tem uma galera, alteridade.com.br, entra lá, você vai ver esse livro aqui da capa azul. Turquesa. Coloca nessa câmera aqui, TH, por favor. Na outra aqui, ó. Nessa daqui, ó. Nessa de cá, que eu vou mostrar aqui na do Dr. Matheus aqui. Isso, olha aí, ó. Consegue ver aí? Tá enxergando melhor, né? Vou estar mais perto aqui um pouquinho, ó. Isso. Aí você encontra lá na autoridade.com.br. Muito legal. Parabéns pelo trabalho, viu? E sobretudo pela observação, porque
encontrar caminhos nem sempre é fácil, né? Exato. Belo trabalho, belo trabalho. Inclusive, o nosso artigo ali a gente termina justamente com essa fala, né? Parafraseando um grande pensador do direito, que é o Canotilho, né? De que justamente por mais escura e difícil seja a floresta, a gente tem que sempre encontrar caminhos, né? Eu acho que o direito previdenciário é isso. Ele é uma grande floresta. Cada semana são novas regulamentações, novas leis, novos cortes legislativos, e nós, como advogados previdenciários, nós temos que transitar nesses carreiros, né? E muitas vezes abrir caminhos para a concretização de direitos sociais, né, de pessoas. Até porque uma pessoa que recebe um benefício previdenciário no Brasil, isso significa uma família protegida. Então, na base, é isso que a gente busca, a proteção das famílias, né? A proteção dos nossos iguais, dos nossos concidadãos. Eu preciso fazer uma pausa, a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho, a gente volta continuando esse papo, porque ainda tem mais coisa para a gente falar aqui no programa sobre o direito e principalmente sobre a Previdência. O intervalo é rápido, a gente volta já. Num mundo cheio de possibilidades, ser tratada como prioridade faz toda a diferença. Na Cressol, tudo gira em torno do cooperado. Investimentos, cartões, seguros, consórcios, crédito. Soluções financeiras pensadas para simplificar o meu e o seu dia a dia. Esteja com quem te coloca no centro das decisões. É simples. Escolha Cressol. Vem junto. Os conceitos estéticos estão mudando. A busca por sorrisos harmônicos só cresce e as lentes de contato vieram para ficar. As facetas embelezam o sorriso do paciente, promovendo inclusive uma melhora na vida social. Elas têm indicação de tratamento de dentes curtos, amarelados, inclinados, separados para pacientes de 18 anos ou mais ou que já tenham finalizado seu crescimento. Agende uma consulta e conheça mais sobre as vantagens de investir no seu sorriso. Alérico Clínica Odontológica, na Rua Minas Gerais, 1461, em Francisco Beltrão. Estamos de volta aqui com o nosso programa, reta final. O pessoal está me avisando aqui que não dá tempo para mais nada, doutor. Eu queria continuar esse papo aqui, eu falar sobre direito e falar sobre a Previdência, ainda mais eu que já estou passando dos 40, está embranquecendo o cabelo, é um assunto que cada vez me interessa mais. Mas eu queria demais agradecer a presença de vocês. Primeiro, parabenizar pelo filho, né, pela figura que ele é, e também parabenizar pelo pai, que também é uma figura ímpar aí. Exato. Vocês estão parabéns pela família e tudo, e pelo escritório, enfim, pela trajetória. Muito obrigado pela vinda, doutor. Eu que agradeço. Para nós, uma honra, uma felicidade vir aqui à TV Beltrão, esse que é um orgulho da nossa cidade, né? Uma TV que vem exercendo um papel muito importante, levando informação de qualidade para a nossa população, exercendo um papel interessantíssimo para a nossa comunidade empresarial e também para as pessoas, através do conhecimento, né, de questões como essa, né, direitos sociais, né, direitos que importam a todas as famílias, cumprindo um importante papel social. Então, agradeço, para nós foi uma honra e uma alegria poder participar do teu programa. Espero que possamos bater mais papos aí. Venham com mais frequência, né, doutor Matheus? Foi desde a última vez, foi bastante tempo, né? Então, repita a visita com alguma frequência agora. Não, sem dúvida, é sempre um prazer renovado voltar aqui e conversar contigo. Sobretudo, tentar repassar alguma informação importante para as pessoas, né? Momentos difíceis que se passam, mas que é possível você imaginar que tem soluções para todos os problemas. Eu realmente me sinto bastante motivado e quero parabenizar carinhosamente a todos vocês aqui da TV Beltrão, meu amigo Valmor, meu amigo Francisco, a você, Rafael, que de vez em quando nos procura. Matheus, está na hora,
estamos aí sempre à disposição para... Eu já saquei que da próxima você vai dizer, não, o Pedro vai lá no meu lugar, eu vou ficar aqui no lago, continuar pescando aqui, eu estou aqui descansando em casa, mas o Pedro vai lá no meu lugar. Isso, a gente tem o privilégio de ter uma família brindada por Deus, né? O Pedro, uma cultura respeitável, a Sara, a minha esposa, o Mateus, toda a minha família realmente é muito importante e contribui comigo e com toda a população de Francisco Beltrão. Estamos à disposição. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado. Venha mais vezes. A gente gosta muito de recebê-los aqui. Intervalo não, encerrar, né, TH? Vamos embora. A gente vai se despedindo de você, embora a gente quisesse ficar um pouco mais aqui, mas semana que vem eu prometo voltar com mais um assunto importante e relevante aqui na nossa comunidade. Um grande abraço para você, boa semana. Até semana que vem.